Não entendo. Ó, vai começar a gravar, tá? Então, pessoal, boa tarde. Pensei que não iríamos mais fazer live de jeito nenhum. Pensamos que daqui para frente seria no presencial, mas infelizmente, né, ou felizmente, não sei, porque ainda estamos bem, estamos vivos, live de eletiva. Estou vendo que vocês já estão colocando o nome de vocês no chat, e é isso mesmo, vão colocando, que depois vai constar como presença, e é muito importante. Eu e a professora Dulce, né, como alguns já sabem, nós somos as professoras de eletiva do segundo B. Nós tivemos aula com alguns alunos, porque nem todos estavam, na terça-feira passada, e aí a gente explicou um pouquinho sobre. E aí, para quem não estava, nós iremos falar aqui novamente. Só que quem já estava, que eram poucos, não sei se estão aí, vai ser o mesmo assunto, mas podem ficar aí participando, não tem problema, tá? Então, qual é o objetivo hoje, nessa live? A gente vai explicar para vocês o que é eletiva e vamos falar um pouquinho para vocês também como nós iremos trabalhar a eletiva. Nós tínhamos um projeto, nós tínhamos um plano, que esse plano terá que ser mudado, e aí a gente não pensou ainda como será. Depois a gente pedirá a opinião de vocês, as sugestões de vocês, porque como eu sempre falo, em todas as aulas que eu entro, a gente está vivendo o momento. Hoje é de uma forma, amanhã a gente não sabe como que funciona. Então, vamos viver o hoje. Então, a gente vai falar sobre o hoje. Por quê? Nós temos esses 15 dias que serão online, em casa, né? Algumas lives nessa semana, alguns formulários estão diferenciados. Então, eu tenho live essa semana que vem tem formulário e assim por diante. Nesses 15 dias. Daqui em 15 dias, a gente não sabe como que vai ser. Então, por isso que eu volto a dizer, vamos focar nesse momento, nesse presente agora, tá? Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar algo, podem falar. Então, vamos falar sobre eletivas. O que é uma eletiva? O que é eletiva? São disciplinas temáticas oferecidas semestralmente, propostas pelos professores ou pelos estudantes, e objetivam diversificar, aprofundar ou enriquecer os conteúdos e temas trabalhados nas disciplinas da Base Nacional Comum do Currículo. Né? Então, o que é eletiva? Eletiva é algo direcionado, né, fora do contexto ali em matéria, caderno, livro, enfim, algo diferenciado para que vocês possam diversificar, né? Tem uma diversidade de atividade. Nossa, quase que não sai. Qual é o objetivo das eletivas? Possibilitar aos alunos a oportunidade de enriquecer seu próprio currículo, ampliar, diversificar, aprofundar conceitos, procedimentos ou temáticas de uma disciplina ou área de conhecimento. Desenvolver estudos de acordo com os focos de interesses relacionados aos seus projetos de vida ou da comunidade a que pertence. Favorecer a aquisição de competências específicas para a continuidade dos estudos e para a inserção e permanência no mundo do trabalho. Gente, nesse primeiro momento aqui, né, sendo live, a gente vai tentar ser mais objetivo no que a gente quer falar aí sobre eletiva, para também não ficar cansativo para vocês. Na aula, a gente falou tintim por tintim, olhamos todos os slides, essa era a programação de fazer com vocês na próxima aula, né? Mas, enfim. Refinando o olhar. Muitas vezes ficamos presos a uma única perspectiva que conhecemos. A possibilidade de exercitar a escolha de nossos caminhos amplia o olhar para o universo de possibilidades. Então, a gente tem várias possibilidades, depende do nosso olhar, da nossa perspectiva. Eu já falei para vocês que eu tenho que fazer fono, vocês não estão acreditando, né? Então, como que funciona a eletiva na prática? Como que funciona? Na prática, né? Na prática, funciona da seguinte forma, a gente já conversa com vocês em relação ao tema e vai planejando o que vai fazer na culminância, que a gente vai ver logo depois aqui, ó. O que as eletivas devem possibilitar ao aluno? Como é o processo de criação e escolha das eletivas? O processo de criação, o professor ele tem esse poder, né? Digamos que esse poder de sugerir um tema para vocês, mas quem escolhe realmente são os alunos, né? Que decidem qual eletiva vai querer fazer. Como é o processo de criação e escolha das eletivas? O que consta na ementa de uma eletiva? O que é uma ementa de uma eletiva?
Ementa nada mais é que um documento onde está especificado qual é o objetivo da eletiva, qual é a eletiva em primeiro lugar, qual é o objetivo e como que vai funcionar essa eletiva e o principal, né? Qual será o final dessa eletiva, qual será a culminância dessa eletiva. O que é a culminância? Eita, Dulce, já passou. O que é a culminância de eletivas? Essa culminância, gente, será determinado um dia, normalmente, como é no presencial, né? Vocês não chegaram a ter esse dia de culminância, o que ano passado foi daquele jeito, infelizmente. Mas quando é o dia da culminância, a gente escolhe um dia lá, e é tipo uma feira um feirão, né? Feira cultural, melhor dizendo. É tipo uma feira cultural, né? Aí a gente pode determinar que seja nas salas, né, cada um com seu tema, ou pode ser determinado no pátio, também cada um com seu tema. Isso se for no presencial, não sabemos ainda. Mas também pode ser online, que aí a gente vai ter que decidir, tá? Porque a culminância das eletivas é importante. Qual é a importância de ter a culminância? Porque ali na culminância é o resultado do nosso trabalho, do trabalho de vocês. Então, é importante, né? E exemplos de eletiva e de culminância. Eu dei um exemplo na aula passada, quando estava conversando com os alunos sobre eletiva, que foi de artesanato. Eu participei de uma, que a professora Maria Célia, que era artesanato. A gente fez lá as florzinhas, e no dia da culminância, a gente apresentou as florzinhas, e a gente chegou até oferecer, né, ao público. Próximo. Exemplo de desenvolvimento cognitivo e socioemocional, acompanhar a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, exemplo real, passo a passo para implementação, dúvidas, preparação para formação e implementação. Então, é isso, gente. Vocês têm alguma dúvidas agora em relação ao que é eletiva? O que é eletiva, o que é culminância? Podem participar, gente, senão vai ficar cansativo para vocês também, só me ouvirem. Alguém? Alguma dúvida? Vamos, gente. Não. Não? Professora, Oi. A para Bruna quem tá já aí. esteve no presencial e já teve essa aula, a gente precisa responder alguma coisa? Não, você precisa participar aí, né? Porque depois eu vou contar como presença para você, tá, Bruna? Mas a Bruna, ó, tá aí, participou, já sabe mais ou menos como que funciona. Não sei quem mais está, que Se participou. A tiver Lana mais também. alguma, né, Pro, se tiver mais alguma ideia, Bruna, pode colocar aqui, Porque interagir agora, conosco. né? Sim, professora, tem uma pergunta. Pode Por perguntar. favor. Vocês leram as ideias que a gente propôs para a culminância? Sim, e vamos juntar com as outras, porque nem todos os alunos participaram, né? E depois vamos fazer um apanhado geral, verificar qual foi a ideia, aquela mais constante, né? E aí, então, a gente vai conversar com vocês sobre isso. Tá Tá bom, bom? obrigada. Então, Bruno, eu sei que você propôs algumas ideias bem legais, bem interessantes, mas foi umas ideias que a gente faria no presencial. Agora a gente tem que pensar nas duas possibilidades. Da culminância e da eletiva também ser online. Então a gente tem que pensar agora também nesse outro formato, entendeu? Tem isso também, Bruna. Tem isso. Agora Tá bom, mudou então. tudo. Qualquer coisa eu penso aqui, em algumas coisas eu passo. Agora, nesse momento do EAD. Tá De bom. repente, se tiver que fazer a culminância por aqui, de que maneira, né? Sim, sim. Não só a culminância, mas também a gente tem que pensar na possibilidade de como vai ser os encontros da eletiva, porque pode ser que seja presencial também. A semana que vem, provavelmente, vai ser presencial, vai ser, ou melhor dizendo, online. É presencial, é online, tira a casaca, bota a casaca. A princípio, são 2 semanas. Sim, então, a princípio EAD. são 2 semanas EAD. Isso. E aí a gente não sabe como que vai ficar. Então, a gente tem que pensar Exatamente. no momento, o que a gente tem que pensar? Nessas 2 semanas. Hoje nós temos a live sobre a explicação. A semana que vem, provavelmente, também será a live, né? Que são os 15 dias. Então, a gente tem que pensar, o que faremos nessa live? O que poderemos fazer nessa live? De acordo com a nossa eletiva. Ok? E aí também a gente joga para vocês também, para vocês pensarem, que eu sei que vocês têm ideias bem legais.
Como que é o processo de criação e escolha das eletivas? Esse não teve, né? A gente não teve, mas lá tem o varal dos sonhos, os professores analisam e discutem os elementos dos projetos de vida dos alunos para motivar a oferta das eletivas. Cada professor propõe uma ou mais opções de eletiva, criando-as do zero, utilizando uma proposta já criada por outro colega e disponibilizada na plataforma Currículo Mais. A equipe gestora da escola analisa e valida as propostas da eletiva, com base em sua conexão com o currículo paulista e os projetos de vida dos alunos. Então, normalmente, seria feito assim, normalmente, né? Se a gente estivesse lá na escola, no período normal. Os professores iriam pensar em uma eletiva, né? Cada par de professores, né? Que são 2 professores para cada turma, iam pensar em umas 3 possibilidades de eletiva e apresentar aos alunos. E nessa apresentação, vocês poderiam escolher com qual eletiva que você queria seguir, né? O professor apresentou uma eletiva lá, que tem o professor do Jorge lá, jardinagem. Eu gostei dessa eletiva, quero participar dessa. Então, antes vocês tinham essa possibilidade de escolha, hoje não mais, devido à atual situação que nós estamos. Foi o que eu falei agora, funciona também da mesma forma, feirão de eletivas, momento para os professores apresentarem suas eletivas aos alunos, despertando sua curiosidade, seu interesse. Era bem interessante, porque criava, assim, não que uma rivalidade, né, mas uma competitividade entre os professores. A minha eletiva vai ser melhor, os alunos vão escolher a minha. Então, era bem legal. Os alunos refletem e discutem entre si e com a equipe escolar sobre as opções e como elas impactam seu projeto de vida e escolhem qual eletiva cursar. O aluno poderia escolher. Ao final do semestre, a equipe escolar avalia o sucesso de cada eletiva ofertada e como aprimorar o processo. O que é a culminância de eletivas? O momento que os alunos compartilham o resultado concreto do seu trabalho na eletiva, com o restante da comunidade escolar. Por que comunidade escolar? Porque normalmente funcionaria dessa forma, né? Expliquei para vocês. Poderia ser em salas, né? Cada tema em sua sala, ou no pátio, como já aconteceu também, cada tema no devido lugar lá no pátio, e a comunidade iria lá prestigiar o trabalho de vocês. Então, nada mais é que o final do trabalho, como eu já disse. Pode ter vários formatos: evento, mostra, feira, roda de conversa, espetáculo, produto digital, intervenção artística, comunitária, etc. Então, dentro dessa culminância, poderia criar várias situações. Não é apenas contar como foi a eletiva, mas apresentar algo, um produto final, que eu já vou falar qual é a nossa, acho que na maioria já sabe. Oportunidade para o desenvolvimento de habilidades, deve ter intencionalidade pedagógica. Yara, vou permitir. Exemplo, na eletiva de São Paulo Fashion Week, os estudantes planejaram e realizaram um desfile de moda, olha que legal. Já teve também eletiva de moda na escola. E aí, no final, o que pode ser feito se fosse uma eletiva de moda? Nada mais que um desfile, né? Para isso, criaram as peças que seriam desfiladas, olha que interessante. A passarela, uma estrutura para a cobertura jornalística, e os convites para mobilizar a comunidade. No dia da culminância, organizaram o evento, documentaram e desfilaram. Esse é um exemplo de culminância real. Exemplos de eletiva e de culminância. Iniciação científica. Estudantes constroem uma dissertação científica. São exemplos de algumas eletivas que podem acontecer, tá? Empreendedorismo. Estudantes criam uma empresa ou ONG. Oficina de teatro. Estudantes criam espetáculo teatral, musical. Clube de debate. Estudantes realizam debates estruturados. Fórum de mediação de conflitos. Alunos criam estratégias e espaços para lidar com conflitos que acontecem na escola. Mono. Alunos realizam simulações de reuniões de organismos internacionais. Olimpíadas de matemática. Alunos se preparam para uma Olimpíada e simulam um evento. Então, são alguns exemplos de eletiva. Do final, né? E agora a gente vai falar da nossa eletiva, que é a música, né? A função social da música e da poesia. A música é uma das mais antigas formas de arte da humanidade. Ela está presente nas mais diferentes culturas e nos mais distantes períodos da história da civilização. Então, quando a gente fala de música, eu particularmente gosto muito, né? E é o nosso tema que foi escolhido, não só por mim, pela professora Dulce, né? Mas por vocês, alunos, também que concordaram que seria música. Qual é a função da música?
A música tem várias funções em nossas vidas. Relembrar algo, podemos lembrar também que tem a musicoterapia, que é um tipo de terapia com a música. Vocês querem falar alguma coisa sobre essa nossa eletiva? Sim? Nenhum comentário? Nada? Não? Então, como criação e expressão humana, e sabendo que o ser humano é um ser social por natureza, logicamente que a música exerce importantes funções sociais. A música aproxima as pessoas, fazendo-as compartilhar suas ideias, emoções e experiências. Quem nunca já pegou um amigo, um colega que tinha um violãozinho e juntou para cantar algo? Às vezes nem com violão, só de cantar, nos karaokês da vida também. Quem nunca? Próximo. As pessoas ouvem e produzem música pelos mais diversos motivos. Por sua diversidade de utilização, a música se presta às mais diversas funções. Celebrar, expressar os sentimentos e as emoções em rituais religiosos. Celebrar, a gente pode lembrar do quê? Do parabéns, né? Quando alguém faz aniversário, a gente canta parabéns. Expressar os sentimentos e as emoções, a gente está, dependendo de como a gente está, a gente escolhe um determinado tipo de música, está triste, uma música mais melancólica, está alegre, uma música mais festiva. Rituais religiosos. Batizado, por exemplo, tem aquela música certa ali para o batizado, para o casamento. Acompanhar outras formas de arte, como teatro e o cinema. Transmitir conhecimento. Expressar a cultura, porque também em diversas culturas, em diversos países, tem um tipo de música que é mais tocado, né? Que é mais dançado também. Caracterizar um período da história. As pessoas ouvem... De novo? Não. Pensei que eu tivesse passado. Cultivar a força e a coragem na guerra. Ah, tá. Motivar a força e a coragem na guerra, né? Tem algumas músicas também que é tipo marcha. Sim. E como forma de comunicação. O que mais? A música está presente nas mais diversas formas de celebração. Aniversários, casamentos, batizados, etc. Como eu já disse. Casamentos e outros ritmos em diferentes culturas usam a música para demonstrar a alegria dos elementos do grupo social. Em celebrações de aniversário, em diferentes culturas, a música aparece como expressão dos desejos de felicidades do grupo para com o aniversariante. Em muitas culturas, a música é utilizada como elemento de conquista amorosa e afetiva. Aí vai chegar mais um pouquinho na frente, mas vai falar sobre os trovadorismos, trovadores que conquistavam as mulheres, né, através de cantigas. Na Idade Média, aí, os trovadores celebravam o amor através de músicas. A música é uma forma de arte independente, mas também acompanha outras formas de arte, como o teatro, a poesia e o cinema. Algumas culturas acreditam que através da música o ser humano alcança a cura, e eu também acredito, viu? Algumas culturas guardam e transmitem suas tradições e conhecimentos por meio da música, já que o ritmo pode facilitar a memorização. E aí, quando fala de memorização, também a gente entra em algumas musiquinhas que tem relação com disciplinas, né? Matemática, sim, português. Aí, ó, música pode ser um importante recurso para incentivar a disciplina e a concentração para o aprendizado. Dificilmente, se você decorar ou memorizar, né, um tipo de música relacionado à matéria, irá esquecer. A cultura de um povo pode ser representada por suas músicas, assim. Uma determinada música, como o baião, por exemplo, pode representar toda uma sociedade. Quando a gente fala de baião, a gente fala, que eu acabei de dizer também, que em vários países e vários lugares, ou vários estados, né, existe um tipo de música predominante. Quando a gente fala da música do baião, do forró, a gente lembra do quê? Lá do povo do Nordeste. Então, predomina bem.
O sentimento cívico de um grupo social também pode ser representado pela música. Hinos de países, peraí, Lulu, estados, cidades e times exemplificam bem isso. O hino se torna o símbolo da identidade de um grupo social. Então, a gente tem também os hinos dos times, né? O do só um instante. Se você quiser falar o próximo, que eu vou ali atender minha filha rapidinho. Continuando aqui, os valores que caracterizam uma sociedade em um determinado período histórico podem ser observados graças à música que é produzida nos diferentes períodos, né? E logo quando nós começamos a falar sobre essa eletiva, veio a ideia de colocarmos as décadas, e eu acho, assim, que nesse momento cabe bem, né, a situação dos sucessos da época, de cada década, começando lá dos anos 50, 60, indo até o ano 2000, né, e vai ficar bem interessante. A gente precisa muito de vocês aqui com as ideias, porque assim, a distância vai mudar totalmente, se for realmente for a distância. Aí a Bruninha, alguns alunos que colocaram as ideias, se quiser comentar aqui mesmo, o que colocou no papel, se quiser falar aqui na live, já para compartilhar com os outros, acho que seria interessante também, de repente alguém tem alguma ideia nesse momento, já dá para dar uma enriquecida, né, nessa live. A Pro já voltou? Voltei, gente, voltei, tô aqui. Tá. I'm sorry. A música também pode ser utilizada nas batalhas para motivar os guerreiros para a luta, é chamada música marcial. Existem várias musiquinhas, marcha, né? As marchas. Como linguagem humana, a música serve para expressar e descrever emoções, ideias, ambientes, histórias e personagens. Através dos tambores, antigas tribos africanas transmitiam mensagens para outras tribos, era como uma espécie de telégrafo primitivo. Imagina, né? Antigamente tinha carta, hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem Facebook, enfim. Antigamente, olha como eles se comunicavam com outras tribos, através da música. A música também apresenta uma função econômica. Muitas pessoas vivem da música, direta e indiretamente. Ou seja, através da música, algumas pessoas conseguem sustentar sua família. Eu tenho um cunhado que ele é professor também, né? Mas o professor não ganha muito bem. Então, aos finais de semana, o que ele faz? Ele trabalha com música lá, voz e violão lá. Então, ele também tem o dinheirinho dele. Sem contar que quantas pessoas são bem-sucedidas, né, utilizando a música como profissão. Quantos artistas, Sim, né? Tudo bem que alguns com algumas músicas, pelo amor de Deus, né? Caneta Azul é uma delas. Mas... Gente, eu queria ouvir um pouquinho vocês. Então, tão estranho isso, né, Dulce? Essa sensação, muito, quando a gente sim. fez, quando a gente deu essa aula na terça-feira passada, foi tão bom, eles participaram bastante, e aí a gente fica vendo eles quietinhos. Eu sei que é diferente, né, gente? Por isso que eu não gosto, por isso que eu prefiro presencial de verdade, né? Mas hoje eu não posso falar no que eu prefiro, e sim no que é mais seguro para cada um de nós. Mas a gente também precisa que vocês participem um pouco. Não precisa nem abrir a câmera, abra o microfone, falem, se tem alguma opinião, se tem alguma dúvida, ou se está ok, se está entendendo, se o professor está falando rápido demais. Porque eu começo a falar, falo rápido, enrolo. Por isso que eu já falei para vocês que eu preciso buscar uma fono urgente. O importante aqui é que a gente encontre um caminho para que aconteça, né, o nosso trabalho aí de uma forma bem dinâmica, né, interessante, para que impacta também, né, os outros, tem aquele impacto, né, então a gente precisa mesmo que vocês falem algo. Até agora só a Bruna fez aquela pergunta, mais algum aluno, cadê a Jenny? Tá aí a Jenny. Jenny também deu algumas ideias legais na nossa Sim. última aula. Oi, Pro, tô aqui. Você acha que cabe? Oi, você acha que cabe? Você acha que caberia nesse tipo de trabalho que nós estamos fazendo agora? De repente, vai que a gente não volte no presencial. Você teria alguma ideia, pelo que você colocou no papel?
No O que que momento você não, na acha? verdade, eu não lembro o que eu coloquei. Mas como a Bruna falou, qualquer coisa depois eu mando uma mensagem para vocês, se eu tiver alguma ideia, e passo para vocês. Sim, Sim. gente, então em relação a... Desculpa, Jenny. Mas em Não, relação às ideias que vocês tiverem, né, agora voltando em relação ao às sugestões, vocês podem mandar no privado para mim ou para a professora Dulce, para a gente analisar. Eu sei que alguns alunos já deram a ideia lá sobre o presencial, mas agora todos os alunos que são presentes aqui, todos os alunos dessa sala que irão trabalhar a seletiva, gostaria que vocês dessem algumas sugestões a ser trabalhado online. Não só a culminância, tá? Que fique claro. Mas professora, também os nossos encontros online. Oi, Lana. boa tarde. Boa Eu acho que a gente deveria, no caso da culminância, né, escolher uma coisa assim que seja menos invasiva, né? Porque pelo menos assim, aqui pelo celular, eu fico um pouco envergonhada de dizer, né? Na sala a Uhum, gente fica mais à vontade, consegue falar eu mais. entendo Então, acho bem. que a culminância deveria ser dessa forma também. Acho que recitar um poema ou algo assim do tipo. Sim, pode ser, Lana, gostei. Olha só, se for... vamos supor que a culminância será online, né? É uma possibilidade. Eu não sei quem deu a ideia, se foi a Jenny, foi a Bruna, acho que foi a Bruna, de a gente criar uma música relacionada ao dia a dia que estamos vivendo hoje e criar o ritmo e cantar essa música. Seria legal a gente formar pares, trios, grupos, claro que cada um na sua, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, mas quando fosse apresentar no dia da culminância, ter essa música. É uma ideia, tá, gente? É uma Sim, possibilidade, porque dá para ser feito online. eu acho que devia ser uma coisa simples e viável a todo mundo, que todo mundo Viável a possa todo mundo, fazer. sim. E eu acho eu acho que essa é uma possibilidade que dá para fazer, mesmo sendo online. Dá para criar, dá para conversar com Dá. uma pessoa ou Sim, outra e porque depois apresentar. pode falar, Bruno. Não, meu amor, pode falar. Não, tava querendo dizer que, tipo, eu, pelo fato de ter voltado às aulas, acho que todo mundo pensou que ia continuar e deu ideia só voltada para o presencial. Sim, nós achávamos que seria, né? Mas agora a gente tem que pensar em outra forma. E eu conto com vocês. Essa a gente já pode anotar e pensar também direitinho, né, Dulce? E aquelas ideias que eles colocaram no papel também, a gente consegue adaptar. Sim, então, fazer Adaptar de alguma forma, adaptações. colocando, de repente, alguma imagem, né? A Sim, poesia, eu achei fantástico a ideia aí, né? Que a então, princípio como... foi que nós colocamos também na sala, através de cada música tem as poesias, aí pode sim recitar, né? E Sim, na questão das décadas, se quiserem continuar também da forma como estávamos, né? Da forma que foi organizada, também pode, porque aí pode pegar lá, é até legal, porque na cultura vai ficar interessante para até alguns alunos que não conhecem o que aconteceu nos anos 50, nos anos 60, né? E assim por diante. Também dá para fazer. O que sim. vocês acham? Então, a gente nem tinha comentado, né, nesse detalhe. E, Sim. na verdade, a gente tinha feito, né, sobre as décadas. Aí tinha lá a década de 60, os alunos que queriam trabalhar sobre a década de 60, a de 70, nem foi passado para eles isso direitinho. Uhum. Mas é mais um assunto que precisa ser conversado, que a gente vai conversar nas lives que a gente tiver daqui para frente. Nessa Eu, criação dessa música também, uma ideia aqui que eu tive, nessa criação da música, poderia, assim, ter vários vídeos, acho que não seria, assim, invasivo, porque, assim, vários trechos, né, cada aluno cantaria um trecho, juntariam todos os vídeos e formava um conjunto também, acho que dá para fazer. Depois, o que eu posso colocar lá para vocês? Uma ideia que colocaram, eu não sei se você viu, Ângela, vários artistas cantando uma única música, mas cada um cantava um cada um trecho, no seu lugar, né? Cada no um seu na sua lugar. casa. Exatamente, eu achei que ficou muito bom. Então, Sim, aquilo para culminância, dá para com a fazer. ideia que foi dada aí de vocês criarem essa música,
né? Também é uma outra sugestão. Sim. A culminância, se for online, vai continuar sendo em grupo? Sim, né? Sim, dependendo do que vai ser feito, tá? A gente tem que ver também o que é viável para o dia da culminância online. Dá para fazer em grupo, que nem a música, vamos voltar ao exemplo da música. A música lá, dá para criar em grupo? Dá. Eu posso, da minha casa, conversar com você, conversar com a outra pessoa, e a gente ir criando a música. Eu não preciso me encontrar com você. Agora, o que não dá para ser feito em relação à culminância online, deixando bem claro, gente, a gente está falando agora do online, não dá para eu tentar propor algo que eu tenha que ter contato com você com outras pessoas. Isso a gente não pode fazer no momento, tá? É isso mesmo. Tudo Só bem? pelo WhatsApp. Entenderam, gente, qual que é a nossa ideia aqui? Né? Junto com vocês, que vocês também concordaram. Ficou claro? Alguma dúvida? Ô, Dulce, nós podemos ter o nosso alinhamento na sexta-feira. Nós podemos nos encontrar e Sim. então, eu gostaria de pedir aqui, né, já falando para a Dulce também, que as propostas sejam mandadas até sexta-feira, por favor, porque daí eu sento com a Dulce na sexta-feira, porque a gente vai se encontrar no presencial, né, tomando todos os cuidados de segurança, e aí a gente conversa sobre como será feito daqui para frente. Pode ser? Ótimo. Né? Concordo. Sim. Então, pessoas, amores, mandem sugestões para nós, professoras Dulces, tudo no plural. Professoras Dulce e Ângela, no privado, até sexta-feira, por favor. Combinado? Não tem mais slide, né, Dulce? Não, é o último, aquela parte da dúvida, então, Ok. Então aqui é nós isso. finalizamos, né? Sim, O então que, professora, até sexta-feira? mandar sugestões para nós no privado, de como que a gente pode fazer não só a culminância, mas daqui para frente nas aulas online. Eu até Obrigada. procurei aquele filme que foi sugerido, O Som do Coração. Se alguém tiver, alguém conseguir, eu acho assim que ele é muito interessante. Ele fala até do que a gente, né, nós estamos passando, dos sentimentos, e aí já envolve a música. Acho que seria bem bacana. Pena que eu não encontrei. Senão, seria uma atividade já para vocês fazerem a partir de agora. Só que não tem só esse filme. Podemos pensar em outros também, né? Sim, vamos pensar em outro, que seja mais fácil o acesso, pelo menos. Tá Então tá bom, bom. gente, é isso. Tenham uma boa tarde, não esqueçam de mandar sugestões e até a próxima, tá? Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, professora.